Louvado seja o Senhor. Nós precisamos entender que nós somos frágeis, todos nós. E nós, desesperadamente, necessitados nós somos da graça de Deus. E eu creio que todos nós concordamos com isso. Se nós não mudarmos a nossa mente e ajustarmos as nossas percepções, nós não poderemos começar a nossa jornada rumo à saúde emocional. E esse é o tema da ministração nesta manhã, saúde emocional. E eu quero, não apenas como pastora, mas também como terapeuta, eu gostaria então de abordar esse tema que é muito presente nos dias de hoje. E discorrer sobre saúde emocional é de inegável atualidade e relevância. Jesus, ele estabeleceu uma distinção entre as pessoas que estavam interessadas em mudar a própria vida e aquelas que não estavam. Ele disse: quem tem ouvidos, ouça. Então, ele partia do princípio de que todo mundo era capaz de mudar. Então, ele oferecia às pessoas a oportunidade de crescer, baseada exclusivamente na disposição de aceitá-la. Agora, o crescimento, ele exige que nós estejamos prontos para ouvir a nós mesmos e dispostos também a lidar com o que nós encontramos. Jesus ensinou que nós temos que ter coragem para crescer. É necessário coragem. Agora, é preciso querer. Agora, a coragem que nós precisamos ter não é ausência de medo, porque todos nós temos medos. E sim a presença da fé, apesar do medo. É assim que Jesus nos ensina. Então, vamos cuidar do nosso coração, porque aí é que está a razão de todas as coisas. Eu gostaria que você abrisse no livro de Provérbios, nós vamos ler no capítulo 4, verso 23. Se você puder, coloque-se em pé, nós vamos fazer essa leitura. Nos diz assim o texto, Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Você pode tomar assento. Agora escute, olhe bem nos meus olhos. Todos os dias, nós vivemos inúmeras emoções, mas nem sempre muito boas, mas que diretamente elas interferem em nossa qualidade de vida. Então nós seguimos até entender o que está acontecendo na área emocional. Agora, contudo, simplesmente identificar algo não é a mesma coisa que abordar e resolver a questão. Então, o equilíbrio entre as emoções saudáveis e as prejudiciais é fundamental para a nossa saúde emocional, mas também espiritual. E a intensidade das boas emoções se dá à proporção exata da nossa disposição interior para nós acreditarmos nelas e permitirmos
que o fluxo das boas lembranças, das boas pessoas, dos bons sentimentos, não encontre barreira em nosso coração. Porque, como eu disse, é a porta de entrada da nossa alma. Gostaria de fazer uma citação de Winston Churchill, um estadista, uma pessoa versada em negócios políticos. Mas este homem, ele convivia com problemas na fala, interessante. Ele sofria dificuldades com as letras S e Z, mas era um tremendo orador, apesar disso. E ele proferiu discursos, e é isso que eu quero me atentar, motivando a sociedade num de seus períodos mais negros. E ele disse assim certa vez: nós extrairemos do próprio coração sofrido os meios de inspiração e de sobrevivência. Por quê? O coração, ele é o depósito de todas as energias que afetam a nossa existência. Então, sejam elas boas ou ruins. Por isso é que ele tanto pode ser um jardim, mas também pode ser uma lixeira, dependendo do que nós colocamos e preservamos dentro dele. Então é assim, quanto mais o coração for cheio do que é bom, mais saudável a vida será. O coração, ele tem de ser limpo para ser forte e livre. Jesus nos ensina isso. Vamos abrir em Filipenses, no capítulo 4, e vamos ler o verso 8. Ele diz não só o que é bom, ele faz uma lista aqui. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nisso pensai. Então, tudo que adoece a alma prejudica a vida. Então, deve ser jogado fora e não guardado no coração. Eu quero enfatizar, como o coração é a porta de entrada da alma, ele deve ser cuidado, ele deve ser protegido. Porque se a gente não protege, ele pode ser invadido por sentimentos maus e por emoções negativas. Então, é resguardá-lo, isto é, guardar com cuidado, é defendê-lo de tudo que adoece e que contamina a vida. Então, todas as nossas emoções, elas transitam em forma de lembranças entre o nosso passado e o nosso presente. E vocês sabem que algumas pessoas, elas alimentam-se de lixo emocional, de resíduos apodrecidos, que tudo isso restou do passado. E acontece que esses resíduos, eles são doentios. Isso é, eles possuem veneno que lentamente asfixia o ser humano. Asfixia, uma palavra difícil, mas ela asfixia o ser humano. E o que acontece com isso? Roubam a alegria, a paz e muitas vezes os sonhos. E quando isso acontece, a vida torna-se um fardo pesado e muitas vezes quase que insuportável. Então, nessas condições, a pessoa adoece
padecendo do que nós chamamos na psicanálise de síndrome do passado opressor. E agora esse mal, ele é altamente contagioso, pois ele libera energia negativa ao seu redor. Então, contamina a família toda. E ninguém pode viver preso ao passado. Aliás, até pode, mas não deve. Sobretudo quando esse passado evoca lembranças traumáticas. Fizeram uma vez uma pergunta. Disseram assim: você toma alguma coisa para ser feliz? E a pessoa respondeu: sim, tomo decisões. Olha, é forte isso. E eu me lembrei do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele tomou essa decisão. E eu quero que juntos vamos fazer a leitura deste texto em Lamentações 3, o verso 21. Aliás, nós vamos ler do 21 ao 26. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos de 21 a 26. Nos diz assim o texto: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Temos cantado sobre a esperança nesta manhã também. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para todos os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A vida, ela é um constante olhar para frente, para o amanhã. Por isso que o combustível da vida é a esperança. E ele diz no verso 26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Então, se apegue à esperança. É a ela que nós temos que nos apegar, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que acontece se a gente não se apegar à esperança? A existência, ela perde forças, ela se esgota, ela agoniza e ela sepulta os sonhos, aqueles sonhos que nós devemos ter e cultivá-los. Porque a alegria, ela não coabita com a opressão. Então, a celebração da vida, aquela alegria, ela está condicionada à libertação do passado sombrio e escravizador. Porque pode ter certeza, o passado, ele é assim. E nós precisamos entender que quanto mais nós formos livres do passado, mais nós teremos consciência do presente. E mais entusiastas nós seremos em relação ao futuro. Conseguem entender isso? Quando a gente fica livre do passado, a gente toma aquela consciência do presente e a gente está empolgado em relação ao futuro. E Deus, ele é o poder que opera a nossa liberdade de todas estas coisas. Deus, ele é o poder que opera a nossa liberdade. Então, eu gostaria de repetir o que nós lemos aqui em Lamentações. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
Vamos repetir esse verso porque é muito forte. E nós precisamos tomar ele para nós e estarmos repetindo isso a cada momento que nós enfrentarmos essas situações que são difíceis. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E agora vamos também falar Lamentações 3:26, que também fala na esperança. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor, porque ela virá. Deus é o poder que opera a nossa liberdade. Vamos crer nisso, para que o Senhor continue fazendo a sua obra dentro de nós. A obra que Ele começou e que Ele está continuando a fazer a cada dia. Repita assim comigo. Deus é o poder que opera a nossa liberdade. E como é o Senhor que conhece os segredos da nossa alma? Ele também é a condição da nossa saúde emocional. Então, podemos ter saúde emocional em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele quer nos curar, nos limpar e nos trazer esperança e olhar para o futuro. Que o Senhor, nosso Deus, te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.